Jó, capítulo de número 37, versículo de número 5. Não vou ser cansativo. Aleluia. Jó, capítulo de número 37, versículo de número 5. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. Eu gostaria de dividir com os irmãos nesta noite. Aleluia. Diz assim: com a sua voz Deus troveja maravilhosamente, e Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. Eu vou contar até 3 e você lê esse versículo por gentileza. 1, 2 e 3. Irmãos, o Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu quero dividir com os irmãos esse versículo. Esse versículo ele faz parte de um contexto onde nós vamos ter aqui o momento da vida de Jó, em que ele está vivendo uma grande turbulência. Os irmãos sabem, nesse cenário terrível que Jó ele está vivenciando. E já havia passado aqui 3 amigos de Jó que trouxeram diante da situação em que eles viram que Jó estava, argumentos daquilo que eles achavam que era a causa do sofrimento de Jó. O livro de Jó ele trata exatamente aí relacionado a esse tema, né? Há um tema dentro desse livro muito debatido na teologia, que é porque o justo sofre. E nós vamos ter aqui 3 amigos de Jó, que eles trazem os seus argumentos relacionados por que Jó ele sofre. A teologia dos amigos de Jó, esses 3, está relacionada à lei da semeadura e da colheita. Jó está passando o que está passando porque ele plantou, então ele colheu. Diante disso, no desenrolar disso, nós temos aqui o Jó questionando e também se queixando como homem diante de tudo que ele vivenciou. Ele se torna até um pouco arrogante quando nós lemos alguns capítulos escritos por ele, a ponto de ele desejar se encontrar diante de Deus para falar com Deus o porquê que ele estava sofrendo o que estava sofrendo. Já esse versículo, esse personagem que entra é Eliú. Ele é o mais jovem, o mais moço, mas nós vamos ver que é o mais hábil dentro da compreensão. Ele não traz a resposta por que Jó está sofrendo, porém ele traz alguns argumentos que são muito verdadeiros. E dentro desses argumentos nós temos aqui um que eu gostaria hoje aqui dos irmãos, não de trazer para dentro do contexto, mas trazer para como um tema para a nossa vida, esse momento, porque aqui, quando esse personagem chamado Eliú, ele se apresenta, o seu argumento, ele não apresenta só um, diferente dos 3, ele apresenta alguns. Mas um dos argumentos que me chama bastante atenção aqui é que nós vamos ver que ele vai dizer que quem entende os meios de Deus, no versículo de número 5 que nós lemos do capítulo 37, ele fala um pouco da natureza, né? Se você pegar o capítulo inteiro, você vai ver, só que o argumento que está por detrás é para trazer para Jó uma palavra falando a respeito de que Jó ele não conhece nada, ele chega a dizer isso. E o argumento aqui é muito forte. Quem entende os meios dele trabalhar? Esse é um dos argumentos, porque ele traz essa resposta para Jó. Jó, quem entende o meio que Deus usa para trabalhar? E aqui traz para nós então, dentro desse argumento de Eliú, que Deus ele é incompreensível
naquilo que ele faz. Ou seja, não é possível ao homem desvendar as obras de Deus, e não só desvendar, mas também compreendê-la dentro da sua totalidade. Por mais avançada que a teologia ela seja, esse termo teologia, da onde é o título até mesmo do estudo da palavra de Deus, Teo quer dizer Deus, uma palavra grega, logia, um estudo de Deus, algo que é impossível. Por mais avançado que seja a teologia, é impossível que nós venhamos compreender na totalidade aquilo que Deus ele faz. E esse é um argumento sustentável dentro da igreja, ou dentro da Bíblia, me desculpe, que Eliú, ele fala, não que tudo que ele fala está correto, e a questão da resposta, porque o justo sofre, ele também não vai responder, e nem o próprio Deus traz essa resposta. Isso fica um grande enigma dentro deste livro. Mas nós vamos ver aqui que diante da limitação da compreensão, do agir, do operar de Deus, é preciso eu e você que estamos aqui nesta noite saber algo a respeito de Deus que nos alivie em meio à incompreensão daquilo que Deus ele faz. Ou seja, existem cenários na nossa vida, nesse caso de Jó, que lhe trouxe incompreensões tremendas. Você imagina o que Jó passou. Hoje nós temos aqui a Bíblia escrita, mas aquela reunião que houve em algum lugar celestial, aonde Deus permitiu vontade permissiva, nem tudo é essa vontade soberana, A teologia faz essa divisão de vontade soberana e essa vontade permissiva. Vontade permissiva é o que Deus ele acaba permitindo, ainda que não esteja dentro da vontade dele, mas ele permite. E existe a vontade soberana, que é aquilo que Deus vai fazer, está decretado, ninguém pode invalidar aquilo que Deus falou, está decretada a vontade de Deus e vai acontecer. Não há inferno, não há demônio, não há capeta, não há quem barre aquilo que Deus determinou como vontade soberana. Isso não tem como. Mas às vezes nós estamos vivendo em um cenário também de incompreensão. Nós estamos vivendo, esse momento que nós estamos passando aí, até de política, que a gente está inserido nesse mundo e de alguma maneira a gente acaba se envolvendo também. A gente às vezes fica meio sem compreender algumas coisas. E existem pessoas que, diante do cenário que nós estamos vivendo, pessoas até acabaram se entristecendo. Algumas pessoas choraram diante do que nós vimos aí, falando das eleições. Os irmãos entendem. Algumas pessoas não compreenderam. Outras pessoas, às vezes não é a questão política, às vezes é a questão do matrimônio, a vida conjugal. Outros a sua vida familiar, situações que acontecem na sua vida, perdas que acontecem, e às vezes a gente entra naquela crise existencial de olhar para o cenário e agora? O que está acontecendo? Por que está acontecendo? Por que não aconteceu da maneira que deveria, dentro do meu conceito, acontecer? E quando eu li esse versículo, veio algo no meu coração a respeito de Deus, que nós como igreja, quando estamos em um cenário de incompreensão, diante daquilo que Deus está fazendo ou está acontecendo no cenário que nós estamos vivendo, que algumas pessoas não podem trazer resposta. Os 3 amigos de Jó não conseguiram. Eliú, por mais hábil que seja, também não vai conseguir trazer a resposta ao porquê que o justo sofre. Qual é o motivo do sofrimento de Jó? Por quê? Nós não temos essa resposta. Há teses levantadas por alguns, mas biblicamente nós não vamos ver Deus dizendo: olha, eu permiti isso por causa disso e você sofre por causa disso. Não, nós não vamos entender isso, ou dentro da Bíblia encontrar. Então às vezes nós estamos vivendo situações, meus irmãos, que a gente não entende nada. Você já viveu um cenário assim?
não entender nada. E parece que você, que nem Jó, procura Deus. Ele diz: se eu vou para a direita, ali o Senhor não está. Se eu retorno, o Senhor também não está ali. Ele descreve isso no capítulo de número 23, desse silêncio de Deus. Nós não temos revelado quantos anos esse sofrimento de Jó durou. Mas você imagina você ficar num cenário desse, querendo saber, uma resposta diante da situação. Você não compreende. As pessoas que estavam ao seu lado, os amigos que vieram para consolar, no primeiro dia eles ficaram em silêncio, mas depois ele diz: diante disso, quem consegue ficar quieto? Não tem como. E ali começa então eles a argumentar a respeito de que aquilo que Jó estava vivendo estava dentro desta lei da semeadura. Ele estava colhendo aquilo que ele havia plantado. Porém, nós vamos ver que depois esses amigos de Jó serão repreendidos. Mas dentro desse cenário aqui, nós não vamos ver Deus falando, a não ser a partir do capítulo de número 38, quando Deus manda ele se posicionar e diz para ele: se posicione que eu vou falar, Jó. E Deus faz perguntas para Jó. Ele não responde. Ele começa perguntando aonde estava você, colocando Jó no seu devido lugar. Mas às vezes nós também estamos vivendo diante de uma situação que a gente não entende. E olhando para esse versículo, eu fiquei pensando as lições que nós podemos trazer para a nossa vida diante dessa incompreensão daquilo que Deus faz. Então, em 3 pontos eu quero dividir rapidamente, para trazer alívio ao nosso coração quando nós não compreendemos aquilo que Deus está fazendo ou as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Primeira coisa que nós precisamos aprender para que nós venhamos receber essa paz, receber esse alívio. Você precisa entender que Deus não erra. A primeira coisa para ser confortador ao seu coração diante da incompreensão, o Eliú vai dizer: ele faz grandes coisas. Aí ele diz assim: que nós não compreendemos. Quando eu não compreendo as grandes coisas que Deus ele faz, para receber um alívio diante de um cenário em que eu não estou compreendendo, eu preciso entender que Deus não erra naquilo que Ele faz, ou naquilo que Ele permite. Deus não erra. E por que Ele não erra? Porque Ele é perfeito, irmão. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 22, versículo de número 31, a primeira parte do versículo diz assim: o caminho de Deus é perfeito. Ou seja, esse caminho está dizendo que aquilo que Deus ele faz, as coisas que Deus faz. Por exemplo, na linguagem de hoje, esse mesmo versículo, ao invés de dizer o caminho de Deus é perfeito, está escrito assim: este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Na linguagem de hoje. Então, você que está aqui nesta noite, pode ser que você esteja vivendo em um cenário de silêncio de Deus, acusações. Você olha, você busca compreender o que Deus permite ou o que Ele está fazendo, e você não entende. E é impossível que o homem venha a entender algumas coisas que Deus ele está fazendo. Então você precisa nesta noite firmar no altar de Deus uma coisa: Deus não erra. Por quê? Porque Ele é perfeito, e o que Ele faz é perfeito. O que Ele está operando, o que Ele está fazendo, aos nossos olhos pode parecer assim: está errado isso aí, não deu certo, falhou, até o que alguém disse não é do jeito que nós estávamos esperando. Mas nós precisamos entender que está acontecendo diante de um Deus que tudo que faz, Ele faz perfeito. Ele não erra. Eu lembro de uma pequena ilustração que eu li um dia, que chama Deus nunca erra. Olha que interessante. Diz que um rei que não acreditava na bondade de Deus, ele tinha um servo que em todas as situações ele sempre dizia assim: meu rei, não desanime, porque tudo que Deus faz é perfeito, Ele não erra. E diz que um dia eles saíram para caçar, e de repente veio um leão, irmãos.
E até que esse servo matasse o leão conseguiu acertar o rei e arrancou um dedo do rei, aquele leão. O servo conseguiu atirar e matou o leão, mas o leão arrancou o dedo do rei. O rei ficou enfurecido. E diz que o servo disse: Deus é bom para ele, Deus não erra. E ele disse para o servo: como que Deus é bom e permitiu que o leão arrancasse o meu dedo? Por causa disso, você vai para o cárcere. E ele foi para o cárcere, irmão. Ficou preso. Diz que depois desse tempo de recuperação, retomando a vida, esse rei novamente vai sair para caçar. E enquanto eles estão caçando, diz que eles encontram uma tribo de canibal. E essa tribo tinha por costume pegar essas pessoas que eles sequestravam, arrebatavam e oferecer em sacrifício ao seu Deus. Ele diz que eles pegaram o rei e prepararam o altar para colocar ele em sacrifício ao Deus em que eles criam. Só que quando eles foram colocar, olharam para a mão do rei, e na mão do rei faltava um dedo. E dentro da mitologia desse Deus, assim como o Deus da Bíblia, ele não aceitava nenhum sacrifício imperfeito. Aquele rei foi mandado embora para o palácio e recebeu a libertação daquela situação por causa daquele dedo que ele havia perdido. Diz que quando ele chega no palácio, a primeira coisa que ele quer fazer é encontrar com o seu servo que está anos preso lá, por causa daquela resposta que ele disse diante daquele cenário, que ele disse: Deus é bom e Deus não erra. Ele vai até ele e diz: você não sabe o que aconteceu comigo, e conta para ele a história do que havia acontecido, dos canibais que o haviam prendido, e diz: olha, se não fosse aqui eu ter perdido meu dedo, eu nesse momento estaria morto. Ele disse: Deus é bom e Deus não erra. Aí ele diz: mas como você diz que Deus é bom, você estando dentro desse cárcere durante todo esse tempo, comendo o pão da angústia e bebendo a água da ruindade? Ele diz: Deus é bom e Deus não erra. Porque se eu estivesse com o Senhor na caravana, quando os canibais pegaram o Senhor, eu tenho as minhas mãos perfeitas, o Senhor seria livre, mas eu iria morrer. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite: Deus é bom e Deus não erra. Diante do cenário que eu não compreendo, sabe o que eu faço? Eu creio, Deus é bom e Ele não erra. Ele está trabalhando, ainda que eu não compreenda, ainda que eu não entenda, ainda que eu não consiga enxergar além de um palmo do meu nariz, eu sei que Deus é bom e Deus não é. Foi essa a compreensão que José teve, e foi isso que não amargou o coração de José no tempo da crise. Quantas pessoas que no tempo da incompreensão do que Deus permite ou do que Deus faz, eles acabam desviando, desistindo de vir para a igreja, porque eles querem que as coisas aconteçam do jeito que está escrito na própria cartilha, e às vezes não acontece. Na verdade, muitas vezes não acontece como nós queremos que aconteça. José entendeu isso, e no capítulo de número 45, eu acho fantástico esse capítulo, e eu vou ler para vocês. Olha só o versículo de número 1, quando José se encontra com os irmãos, é o momento da revelação. José viveu, irmãos, ali no Egito, diante de tudo que ele atravessou, com isso engasgado na garganta, lá dentro. E quando ele vai se revelar aos irmãos, o versículo diz assim, presta atenção: então José não se podia conter diante dos irmãos e de todos os que estavam com ele,
e clamou e disse: faz sair daqui todo varão. E ninguém ficou com ele senão José. Só ficou José e os irmãos. E ele se dá a conhecer aos seus irmãos. José dá uma ordem: tire todo mundo daqui, todos. E agora os irmãos estão ali, irmãos, todos de joelho dobrado, o sonho se cumpriu. E agora o José não se contém, ele está emocionalmente, irmãos, aqui chorando, não está se controlando. E o versículo 2 diz que ele levantou a voz com choro, e de maneira que os egípcios ouviam. Você imagina você gritar, irmão, e o grito ser ouvido no Egito inteiro. Você já imaginou quanta coisa que estava aqui dentro? Quando ele vê os irmãos que um venderam 20 moedas de prata. Dentro dessa cultura diz que esse valor, 30 moedas de prata, é o valor de um escravo. Diz que é 20 moedas de prata. É o valor de um escravo ou deficiente ou muito novo. Alguns afirmam, Champlin, por exemplo, que os irmãos estavam alegando que ele era uma pessoa que não valia nada. Jogaram ele dentro de um poço. Alguns arqueólogos dizem que esses poços iam de 8 a 13 metros de profundidade naqueles dias. Champlin diz que dentro dessas covas havia escorpião. Você já imaginou? Insetos peçonhentos. Você já imaginou? Ele foi jogado lá dentro nu pelos próprios irmãos. Eu não sei se ele teve alguma lesão, se quebrou um braço, irmão. O texto não diz. Mas ele não foi colocado, ele foi jogado. Você já imaginou? Depois os irmãos tiraram. Ele está nu, irmão. Você não fica nu na frente de qualquer pessoa. Desnudar é algo íntimo, aonde você confia naquela pessoa e aquela pessoa confia em você. Tem esposa que às vezes tem vergonha até de ficar nu na frente do marido, às vezes por causa das suas imperfeições, e não há perfeição no homem. Somos imperfeitos. Agora você imagina os irmãos olhando ele nu. Ele vai ser vendido, caluniado, como vocês sabem que ele foi. Irmão, ele tinha 17 anos, você já imaginou? Um adolescente, irmão, entrando para a fase adulta. A cabeça dele, os próprios irmãos fizeram isso, eles queriam matar ele. A Bíblia diz que o primogênito não deixou. E agora ele é vendido por um valor irrisório, para nodar, para zombar. E agora os irmãos estão diante dele, irmão. E ele grita: eu sou José. O Egito inteiro ouve, irmão. Quando os irmãos ouviram isso, a sensação foi: e agora? O que ele vai fazer conosco? Ele vai nos matar. Imagine o desespero, um olhando para o outro e falando: meu Deus. Ilustrando o texto, não está dentro do texto, mas imagine alguém dizendo: por quê? Eu não falei para você não fazer isso com ele. Agora ele vai se vingar, vai pisar no nosso pescoço. Só que José é um desses que entende que mesmo que ele não compreende o que Deus faz ou o que Deus permite, ele entende que Deus não erra no que ele faz. Aleluia! E ele olha para os irmãos e ele pergunta: vive ainda meu pai? Aleluia! E os irmãos estão tremendo diante do cenário, estão dizendo: caiu a casa, ele vai se vingar, ele vai se vingar. Aí ele abre a boca e ele diz assim: agora pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por medo de haver me vendido para cá. Porque, olha só, quando você entende que Deus é bom e Ele não erra, porque para cá eu vim para a conservação da vida. Deus me enviou diante de vocês, sabe por quê? Porque ainda tem tempo de crise, ainda tem seca, tem gente que vai morrer nessa crise, mas Deus
passasse pelo que eu passei, chegasse até aqui. Sabe por quê? Porque Ele tem uma promessa sobre a nossa família. Nós não podemos morrer. Ele conhece a minha estrutura, deixou eu chegar até aqui. Sabe por quê? Porque Deus é bom e Deus não erra. Aleluia. Você pode glorificar esse Deus que é bom, a esse Deus que não erra. Aleluia. Quando você compreende isso, você fica como, aleluia, José. Você diz: eu não preciso ficar buscando resposta para o cenário da incompreensão e pela maneira que Deus opera ou que Deus faz ou permite, aleluia, as coisas acontecer. Uma certeza eu tenho: o Deus que está lá no céu governando a minha vida, Ele é um Deus bom. Ele é um Deus bom e Ele não erra. Não tem nada errado não, irmão. Aleluia, aleluia. Confie nesse Deus que é bom e não erra. Aleluia. Segundo, quando eu estou diante de um cenário de incompreensão, diante daquilo que Deus faz ou Deus permite, a segunda coisa que eu preciso compreender é que Deus não perde o controle. Aleluia. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga para ele: Deus não perde o controle. Aleluia. Isso é fantástico, sabe por quê? Porque nós gostamos de controlar a nossa vida. A coisa mais difícil é ser servo, irmão. Servir. É você entregar o controle para alguém. O ego é muito forte. Nós queremos ter controle sobre circunstância. E às vezes Deus nos ensina, como fez com Jesus, em terra firme, e nos leva por meio do mar para nos provar. Ele fala parábolas em terra firme, mas Ele leva por meio da tempestade para mostrar que quem está no controle não é os discípulos, é Ele. E num cenário em que eu não compreendo o que Deus faz, ou a permissão que Ele dá para que aconteça algo na minha vida, eu preciso compreender que Deus não perde o controle. Eu posso perder. Você já perdeu o controle de uma situação na sua vida, que você fica assim, você fala: não sei mais o que fazer. Se você chegou nesse ponto, é o ponto que Deus te quer. Aleluia. Charles Swindoll diz que Deus não aceita que criemos muletas. Deus tira muletas. Quando Charles Swindoll escreve isso no seu livro sobre Davi, ele mostra Davi buscando ajuda quando está sendo perseguido. Primeiro, vai até Jonatas. Aí a Bíblia diz que Davi fica sabendo que ele está com Jonatas, vai atrás. Jonatas tem que abandonar Davi. Aí Davi pega e corre e vai até o profeta Samuel. Quando chega no profeta, ele diz aqui: um moleque, vou descansar. Davi, mais uma vez, Saul fica sabendo e manda o exército atrás de Davi. Davi sai correndo e vai até Gate, cidade dos filisteus, aonde ele vai se fazer de louco, lembra? Baba, risca a porta que nem louco. Só que Deus removeu todas as muletas que Davi tinha, porque Deus é o que te sustenta. Aleluia. Deus não aceita que criemos, irmão, lugares aonde nós nos escoremos e falamos assim: aqui eu estou no controle, aqui eu tenho o controle da situação, aqui está tudo certo. Não. O nosso Deus é o Deus que mexe no ninho. Ele metaforicamente nos chama de águia. E você já viu como que é o ninho da águia? Diz que por um período a águia, ela coloca pena, as suas próprias penas e algodão. Só que vai chegando uma idade em que a águia filhote, ela tem que voar. Só que o ninho é confortável. E para que ela aprenda a voar, sabe o que a águia faz? Mexe no ninho, tira a pena, tira o algodão e deixa só o quê? O espinho. Aí o filhotinho vai, aí pisa daqui, pisa de lá, fura. Ele vai ter que sair dali para voar. Deus é Deus que move e mexe com as escolas da nossa vida. Sabe por quê? Porque nesse cenário Ele mostra que quem está no controle é Ele. Isaías capítulo de número 6,
profeta está de luto, parente, irmão, parente do rei, tinha acesso livre ao rei, tomava café com o rei, conversava com o rei, se escorava no rei. Aí sabe o que Deus faz? Permite que o rei morra. O rei morreu. Quando o rei morreu, agora Isaías se viu sem a escora, se viu com um espinho no ninho, e ele vai orar. E agora, o que vai acontecer? O rei morreu, meu parente próximo. Ele entra em desespero, e sabe o que ele vai fazer? Vai orar. E aí a Bíblia diz assim, que quando ele entra no ato, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele olhava para o trono, estava Uzias, seu parente próximo. Agora Uzias morreu, ele olha para o trono e não há ninguém com cetro na mão. Ele entra em desespero e diz: e agora? As coisas estão fora do controle, perdemos o controle, perdemos, aleluia, a guerra. Só que quando ele vai orar, ele vê um outro trono. Ele vê um outro rei assentado no trono. Deus está dizendo: aí embaixo o rei morreu, o trono está vazio, o cetro não há quem o empunhe, mas aqui no céu eu continuo no controle da história. Deus está no controle. Observe que aqui ele usa essa linguagem, essa maneira aqui antropomórfica para mostrar como um homem assentado, Deus no trono, Deus governando. Se você pega, por exemplo, 1 Reis, capítulo de número 22, versículo de número 19, quando Acabe está para ir para a batalha, lembra? A Bíblia diz que Deus abriu a visão do profeta Micaías, se não me falha a memória, e aí ele diz: e eu vi um trono, e assentado no trono estava um, aleluia. Você lembra de João, capítulo de número 4? E eu fui levado ao céu. E quando chegou lá, o que ele vai dizer? E olhei, e eis que vi um trono, e assentado no trono, aquele que toda a terra foge diante dele. Em um cenário de incompreensão e de permissões, você precisa entender que você pode perder o controle aqui na terra, mas Deus continua governando a sua vida, a sua história, aleluia. Deus, ele controla, ele permite que situações, que muleta seja arrancada quando nós estamos nos acomodando, vai parando de orar, né? Vai deixando algumas coisas. Aí Deus diz: o que eu tenho é grande, precisa voar, né? A águia tem coisa grande, tem um céu tremendo para voar, mas está aí, né? Então deixa eu mexer um pouquinho aqui. Aí Deus vem e mexe. Aí quando ele mexe, começa a despertar, aleluia. Aí você tem desespero, você fala: misericórdia. Diz que a águia, então, a águia filhote, irmão, ela tem que pular. E diz que a águia mãe fica em algum penhasco mais alto, só olhando o filhote. Diz que quando ele pula, ele vai, e quando não consegue bater a asa, diz que a mãe agora ela pega e dá voo e vai por debaixo do filho e traz ele de novo para o ninho. Está dizendo: ei, você pode estar fora do controle, mas eu continuo controlando a história. Deus não perde o controle. Deus sacudiu a igreja pensava: vai dar certo. E eu estava dizendo: vai dar certo. Chega o dia, Deus permite que não dê certo. E agora, igreja, você olha para lá, quem vai sentar lá agora, você diz: misericórdia. Mas você olha para o céu, Deus está sentado no trono, está dizendo: eu controlo, eu removo reinos, e eu estabeleço reino, eu dou vida, e eu tiro a vida. Quem está entendendo, irmão? Deus está no controle. Diga para alguém do seu lado nessa: Deus está no controle. Deus está no controle da tua vida. Deixa Ele conduzir, pastor, mas eu não estou entendendo nada. Eu quero falar com Ele e aqui não aparece. Eu vou para lá também não está. Se
procuro, aonde Ele está, eu não o acho. Não é porque você não está vendo que Ele não está presente na história, Ele continua no controle. Romanos 11:33 diz assim: ó, profundidade da riqueza, aleluia, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Glória a Deus. Olha o que Paulo vai dizer, ele diz assim: ó, quão insondável são os seus juízos, os decretos de Deus, e quão inescrutáveis, olha só, são os teus caminhos. Aleluia. Aleluia. É interessante que eu li o comentário de John Wesley sobre esse versículo. Ele diz assim, ó: a sabedoria direciona todas as coisas para melhor fim, porque Deus tem conhecimento do fim. Então a sabedoria, aleluia, governa todas as coisas para um melhor fim. Deus é um Deus que controla com sabedoria e com conhecimento. Ele sabe como vai terminar a história. Aleluia. Eu não sei, irmão, eu estou com o propósito de sair daqui e fazer alguma coisa. Acredito que você também. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos como vai terminar. Não sabemos. Mas há um Deus que trabalha com sabedoria e sabe como vai terminar. Aleluia. Por quê? Isaías 45:16, que anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Esse é o Deus que conhece o fim aqui no princípio, porque Ele é atemporal. Nós somos limitados, mas há um Deus que está no controle de tudo. Terceiro, para mim finalizar, primeira coisa que eu disse: Deus o quê? Deus não erra. Segunda coisa, Deus está no controle. Terceira coisa, Deus pensa. Eu acho isso fantástico, né? Eu acho isso fantástico, porque Deus, Ele pensa, né? Não é como alguns que creem que Deus criou e abandonou a sua criatura para que siga o curso da sua existência. Não. Deus, Ele pensa. Olha o que Ele diz em Isaías 55:8: porque os meus pensamentos. Olha só, Jeremias 29:11, ele diz assim, ó: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Olha só, na versão Esperança aqui, diz assim, ó: pois, Jeremias 29:11, eu bem sei os planos que estou projetando para vocês. Olha que coisa tremenda. Diz o Senhor. Teu Deus é um Deus que pensa. Aleluia. Teu Deus é um Deus que projeta. Teu Deus não é um Deus que não tem controle. Ah, mas o Adão pecou, quebrou a perna de Deus. De forma alguma, Ele vê o fim desde o princípio. Ele sabe de tudo. Glória a Deus. E nada foge do teu controle. Amém. O que está acontecendo diante de todo o cenário? Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seus decretos. Esse Deus é um Deus que pensa, ou seja, tudo que Ele faz é planejado. Nosso Deus planeja. Você já imaginou? Que coisa linda. Eu li uma frase de um autor desconhecido que ele diz assim, ó: Deus é sábio demais para errar. Deus é sábio demais para errar. Você pode dizer isso para alguém que está do seu lado, que você vai ser uma palavra profética. Diga: Deus é sábio demais para errar. Não, Ele não errou na sua história, não. Diga para Ele: Deus é sábio demais. Pastor, Ele fechou a porta. Olha a crise que se instalou. Olha o que aconteceu. Perdeu. Dentro da nossa visão era para ganhar. Era para ter sido assim. Não aconteceu, errou, aconteceu alguma coisa. Deus é sábio demais para errar. Ele não erra.
Eu deixo aqui 5 conselhos quando nós não compreendemos o que Deus faz e o que Deus permite. Primeiro, aguarde em silêncio. Enquanto você não sabe o que Deus está fazendo, sabe o que você faz? Fique quieto. Porque às vezes a gente acaba falando o que não deve. Isso aconteceu com Jó. Jó começou a falar que ele se tornou orgulhoso diante de Deus. Deus chega diante dele e diz: onde você estava, Jó? Quando eu estabeleci a terra, quando eu firmei os seus fundamentos, quando eu disse ao mar, pare aí. Aonde você estava, Jó? Diga para mim. E o Jó, sabe o que ele faz? Colocou a mão na boca. Ele tinha que ter colocado a mão na boca antes. E isso é um problema que nós temos. Que aí às vezes a gente fica, por causa disso, por causa daquilo, e fala, e Deus fica lá olhando, e às vezes a gente acaba falando o que não deve. E isso acaba até atrapalhando o agir e o operar de Deus. Quando você não sabe, não fica falando, não fica dando conselho que Deus não mandou você dar, que nem os amigos de Jó, querendo fazer o melhor, ser advogado de Deus, e vão receber uma repreensão. Não fale nada enquanto você não sabe, fique quieto. Aleluia, né? Nós temos aqui a Ju, outras pessoas, né, que estudam psicologia, e a arte da psicologia é o que? Sentar para fazer o que, Ju? Ouvir. Psicólogo ganha para ouvir. Por quê? Porque nós estamos cheios de tanta pessoa que fala. E nós precisamos sentar no divã para conversar com alguém, e alguém nos ouvir. Pare de falar, fique quieto enquanto você não entende. O que você faz enquanto você não compreende? Continue assim mesmo, sem entender, mas continue andando. Deus, eu não estou entendendo. Faz que nem José, vai para a prisão, trabalha dentro da prisão, e aí enquanto não aconteceu, continue fazendo. A outra, não vou fazer mais, não vou cantar mais, não vou pregar mais, não vou mais para a igreja. Por quê? Porque não solucionou aqui, não salvou aqui, não fez isso aqui. Não. Continue caminhando. Você não está entendendo? Fique em paz. Há um Deus que está lá na eternidade, que é um Deus que não erra, que está no controle, irmão, e que pensa quando faz. Então, enquanto você não entende, vai marchando, vai andando, fique quietinho. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A gente acaba pecando com as nossas palavras, falando que não deve, às vezes até entristecendo pessoas que estão ao nosso redor, por coisas que nós não deveríamos falar, e muito menos desistir, parar. Terceiro, tenha bom ânimo. Não se deixe levar pelo desânimo. Esse momento é um momento de desânimo, porque você lida com a situação que você não compreende, por que aconteceu diferente daquilo que você esperava. E aí? Eu fiz um plano, eu projetei, eu imaginei, eu achava que daria desse jeito, aí não deu como você esperava, irmão. Aí sabe o que você faz? Você se desanima. A Bíblia diz que quando você espera muito e não chega aquilo que você está esperando, você acaba ficando com o coração triste. Mas enquanto não chega, não desanime. Tenha entusiasmo, da palavra onde nasce, né? Deus, se encher, cheio de Deus. Entusiasmo, é Deus te enchendo. Levante as mãos nesta noite, é profético. Deus vai te encher de ânimo nesta noite, em nome de Jesus. Mas tem uma parte que é você que vai se esforçando. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga nesta noite, eu sou forte. Aleluia. A minha filha falou para mim em casa, com a garganta ruim, com aquela coisa de febre, eu estava ruim. Minha mulher que aguenta as minhas queixas. Aí minha filha chegou no quarto e disse: ai pai, eu estou mal. Eu digo: diga que você está bem. Não fale ruim, diga que você está bem. Porque quanto mais você fala que está ruim, mais as coisas ficam ruins. Você começa a gigantar, não é? Se te mostrarem frouxo no dia da peleja, o que acontece? A sua força fica pequena, mas você está só por Deus. Mas você diz: em Cristo eu posso todas as coisas. Aleluia. O negócio está complicado, mas vai ter vitória, vai ter bênção. Olha, nós estamos passando por luta complicada, o negócio está terrível, mas nós não desanimamos. Sabe por quê? Porque Deus nos enche dele. Receba nesta noite, no nome de Jesus, essa palavra. Seja cheio de Deus, seja cheio de Deus,
Seja cheio de Deus. Pega a mão do irmão, levanta-se, levanta a mão do irmão. Seja cheio, seja cheio, seja cheio de Deus. Aleluia. Quando você não sabe, não compreende o que Deus faz ou o que Deus permite. Quarto, cultive uma vida de oração. Não pare de orar. Continue orando. Quem está entendendo? Continue orando. Deus, eu não estou entendendo. Seja feita a tua vontade. Deus, olha, eu não estou entendendo nada. Você não sabe o que Deus está fazendo ou o que Ele permite. Cultive uma vida de oração. Continue orando. Continue orando. Continue orando. Por quê? Quinto, creia que a vontade de Deus é melhor do que a sua. Deus tem algo melhor. Deus tem algo melhor. Minha filha, meu Deus, ela foi muito para frente. 12, 13 anos já queria namorar. Que fogo é esse? E um dia veio, pai, quero namorar. Eu digo assim, eu não vou te impedir de namorar. Mas nós vamos fazer uma coisa, nós vamos dobrar o joelho juntos. Nós vamos orar. Nós vamos orar. E é Deus que vai preparar. Vamos orar juntos, eu não vou impedir. Segura o reggae aí, minha filha. Segura, esse é estou expondo aqui, minha filha. Sou pastor da igreja. Não é nada para vergonha, é tudo para a glória de Deus. Porque o ano que vem na casa agora tudo direitinho. Deus preparou uma pessoa conforme nós orávamos. Você já viu a história da esposa de Billy Graham? Na biografia de Billy Graham, ele conta que os pais oravam já pelo marido dela quando ela estava no ventre. Oravam e diziam: Deus, prepara o homem de Deus aí, Senhor. Prepara o homem de Deus, porque vai vir muita gente, hein? Teve um que eu tive que botar para correr, irmão, literalmente. Correr. Teve que correr. Tem hora que é assim, tem hora que o pai tem que se posicionar desse jeito. Porque o pai é chamado como cuidador do jardim. Essa maneira. Tem hora que você tem que colocar, se posicionar e dizer não. Ah, mas fulano falou, ciclano falou, beltrano falou. Não, nós vamos buscar o que Deus tem para você. Você descansa, você fica em paz, você é sossego. Mas eu glorifico a Deus, irmão. Glorifico a Deus porque tem se tornado, e eu quero que ela continue, uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus. Só que teve hora que teve que podar, teve hora que teve que opa. Aí não. Busque a vontade de Deus, irmão. A vontade de Deus é melhor. Você que está aqui, jovem, está me escutando, você vai viver momentos na sua vida. Não se escandalize com o que eu vou falar. Você, moça virgem que está aqui, preserve a sua virgindade. Há uma estatística cristã que a maioria das jovens que perderam a sua virgindade não casaram com quem elas perderam a virgindade. Deus tem o melhor. Você já leu o livro da Sunamita? Ou de cantar Sunamita? Deixa eu ler aqui e eu já paro. Quem está ouvindo a palavra? Nós vamos tomar ceia, fique em paz. Mas deixa eu só ler aqui um texto, eu paro por aqui. Capítulo 8, se não me falha a memória. Cantar esse salmo. Olha o capítulo 8 e a gente para por aqui. Eita. Oh Espírito Santo. Eu estou falando quando você não entende o que Deus quer fazer ou o que Ele permite. Busque a vontade de Deus. A vontade dele é melhor. Aqui eu não vou contar para vocês o que eu aprendi sobre esse livro, porque é uma coisa muito profunda. Quando nós estudarmos esse livro aqui, eu conto. Mas o capítulo 8 é muito interessante. Por quê? Porque aqui há uma moça que os irmãos chegaram até ela. Alguns dizem que ela era de pele escura, e foi a paixão do rei. O rei se encantou com ela. Salomão, ele tinha um modus operandi. Como era?
Eles dizem que Salomão tinha por costume se vestir conforme o povo. E ele, você já viu aquele trabalho que tinha no Fantástico lá, que o dono da empresa, né? Ele ia lá e se fazia de trabalhador, o diretor da empresa, ele se envolvia. Diz que Salomão tinha esse costume. Salomão se vestia como pessoa civil e ia passear lá no meio do povo. É aí que diz que ele viu algumas coisas. Ele notou o campo preguiçoso. Ele viu como que as pessoas agem dentro da igreja, que promete coisa quando estão na euforia do altar, mas depois não cumprem. E diz que numa dessas ele desceu aonde havia vinha, e lá ele encontrou uma mulher. E essa mulher fez um voto com os teus irmãos. Qual que era? Se ela se guardasse, eles dariam uma herança para ela. Quando ela chega na idade para cumprir, ela vai até os irmãos. E olha que lindo isso. Diz assim, versículo, vou ler do 6, não, do 8. Temos uma irmã pequena, são os irmãos dela que está falando, que ainda não tem peitos. Ela era uma mocinha, ela não havia se desenvolvido. Que faremos a essa nossa irmã no dia em que dela se falar, quando ela crescer, virar uma mulher? O que nós vamos fazer com ela? Versículo 9. Se ela for o quê? Um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. Se ela for uma, cercá-lo-emos com tábuas de muro ou porta? A porta serve para quê? Entrar e sair. Então, o que eles estavam falando? Se ela for uma porta, ela ganha um caixão. Se ela for um muro, ela ganha um palácio. Qual é a diferença da porta para o muro? A porta, se está aberta, acesso livre, entra, passa. Aqui está falando de relacionamento. Mas se ela for um muro, a pessoa vai lá e encontra o quê? Muro. Aí eles dizem assim, ó, nós vamos lhe edificar um palácio. E ela chegou nesse tempo. Ela chegou nesse momento. Ela diz, eu não sou porta, eu sou parede, eu sou muro. Aleluia. E sabe o que ela vai receber? O rei de Israel como marido. Deus tem o melhor para você. A fase da paixão, jovem, vem. Isso vai acontecer, faz parte da vida. Você vai se apaixonar, mas pode ser que você não case com o primeiro que você se apaixonar. Então tome muito cuidado, porque Deus tem coisa melhor para você. O que eu faço, pastor? Ore e peça para Deus. Diga assim, Deus, eu quero o que o Senhor tem para mim. Lembra de Isaac? Abraão vai até Eliezer. Dentro da tipologia, Eliezer significa Espírito Santo. Diz, olha, nós não queremos daqui, viu? No meio aqui dos cananeus, eu quero que venha do mesmo povo. Vai buscar lá nos meus parentes. O Eliezer coloca a mão, o texto diz na coxa, mas não foi na coxa, foi no órgão genital masculino. Por quê? Porque é da onde sai a semente do homem. Isso na nossa cultura seria um escândalo. Diz que então Abraão coloca a mão na coxa, tocando no órgão genital dele, dizendo, ó, se você não cumprir o que eu estou falando, a sua descendência será maldita. Da onde sai a semente do homem? O que você vai fazer? Você não vai procurar aqui, você vai buscar uma lá. Mas como que eu vou fazer? Aí ele diz assim, ó, o anjo do Senhor vai na tua frente e ele vai levar você para a pessoa em que ele deseja. Enquanto você não sabe, faz que nem o Abraão fez, deixa o Eliezer buscar. Enquanto isso, aí você lê, aí a Bíblia diz assim que
Isaac saiu para o campo. Sabe fazer o que, irmão? Orar. Ele foi orar. Abraão foi interceder. E o Eliezer, que é o Espírito Santo, foi buscar uma noiva. Enquanto você ora, Deus ele vai preparando para você a pessoa certa. Quem entende essa palavra, jovens? Jovens que estão aqui. Aleluia. A vontade de Deus é melhor. Você fica com essa simples palavra nesta noite. O primeiro tópico qual foi? Deus. Segundo, Deus. Terceiro, Deus. Você crê nessa palavra?